Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Esse é mais um episódio do podcast Papo com Lorente. E mais uma vez estamos aqui no estúdio de gravação de podcast da Escola Agrícola de Presidente Prudente, a ETEC, professor doutor Antônio Eufrásio de Toledo. Então, essa é uma parceria nesses primeiros episódios. Eu encaro aí como um patrocínio. Sem essa ajuda, a gente não conseguiria gravar esses primeiros episódios aqui do podcast. E a Escola Técnica Agrícola de Presidente Prudente, conhecida como Colégio Agrícola também, fica aqui na rodovia Raposo Tavares, do lado da entrada da Cidade da Criança. A Escola Técnica de Presidente Prudente ministra cursos técnicos na área de agropecuária, meio ambiente, florestas, agrimensura, desenvolvimento de sistemas, agronegócio, e a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso. E se você está em dúvida sobre o seu futuro profissional, entre em contato com a ETEC, veja a data de matrícula. Para entrar aqui na ETEC, você precisa prestar uma prova de seleção, um vestibulinho, e você pode entrar em contato pelo telefone 3222-8466, né? Com o código de área 18, e você pode ter todas as informações sobre inscrições e também sobre o desenvolvimento e o horário de cada curso. Hoje a gente vai falar com a Josi. A Josi, ela tem uma profissão bem interessante. Ela é tanatopraxista. Pô, o que que é isso? A gente vai saber do que se trata daqui a pouco. Continua aí que começa agora o nosso episódio. Porém, eu tenho que avisar uma coisa para vocês. Eu faço esse podcast sozinho. Eu não tenho uma equipe técnica me ajudando. Então hoje, nesse episódio que vocês vão assistir, a câmera principal, que é a que fica pegando toda a área, né, pegando os dois convidados, eu coloquei ela. Eu fiz um enquadramento antes da convidada chegar, e depois que a convidada chegou, ela sentou um pouquinho mais afastada da mesa e eu não conferi o enquadramento da câmera. Então essa câmera, que eu diria a câmera ampla, né, mais aberta, ela ficou cortando um pedacinho da nossa convidada. Porém, a segunda câmera, que fica focada só nela, gravou tudo certinho. Então eu peço desculpa para vocês por esse pequeno erro, por esse pequeno defeito técnico nesse episódio. Vamos assistir e ver o que a nossa convidada tem a dizer? Olá, Josi. Tudo bem com você? Tudo bem, Diego. Tudo tranquilo? Tranquilo. Estamos aqui com a gravação do terceiro podcast. E eu trouxe você aqui hoje, convidei você para vir aqui hoje por conta da sua profissão, que é uma profissão muito diferente. Porém, você conversou comigo e você não é uma pessoa que faz uma coisa só, né? Não. Você tem aí uma variedade de coisas. Tem que fazer várias coisas, né. Sendo mulher, sozinha, tem que fazer várias coisas pra poder caminhar a vida, né, colocar a vida no eixo. Então, a sua profissão é tanatopraxista. Falei direito? Tanatopraxista. E o que que faz um tanatopraxista? O tanatopraxista, ele é o profissional, encarregado de estar fazendo o preparo de corpos, né, cadáveres pós-morte para funerárias. Geralmente funerárias, alguns hospitais oferecem, mas aqui no interior, geralmente são funerárias. Rapaz, e como que você entrou nessa profissão? Bem, fiz o curso técnico de enfermagem, né, e Onde você fez o curso? do Colégio Noeste. É no Oeste. Isso. Certo. Fiz o técnico de enfermagem e de princípio, eu não conseguia trabalho, e aí eu fui trabalhar em um hospital aqui da cidade, e lá o meu primeiro cargo foi auxiliar de limpeza, mesmo com o curso. Mas eu queria estar já na área, né, da saúde, para que eu pudesse, exercer a minha profissão. Então, assim, comecei do zero. E já de início nós,
limpávamos necrotério, né. E eu trabalhava no setor UTI. Então, assim, eu já estava meio ali convivendo com pessoas que estavam para partir, pessoas que já tinham partido, né. Então acontecia algumas coisas, algumas até que hoje pra gente se torna engraçado de se lembrar, mas, eu não percebia que eu estava, eh, tão familiarizada com a morte, entendeu? Algumas pessoas me perguntam, sobre coragem, eu digo que é dom, temos que ter o dom, né. Coragem em si, em algumas situações das nossas vidas, a coragem ela surge, né, para socorrer alguém, para algo assim. E o dom é diferente, o dom é você não é momento, o dom é a vida, né, é passar horas ali naquele tipo de situação, né. E a minha resposta vem lá de trás, que não posso deixar de dizer que a primeira pessoa que eu vi entrar em óbito foi meu pai, né. Então, assim, eu acho que junta ali um pouco do dom, que ele também carregava, né, tanto que minutos antes dele entrar ali no transe para a morte, ele me alertou que eu trabalharia com pessoas que estavam ali da mesma forma que ele, ou pessoas que já teriam partido. E o último pedido do meu pai foi que eu carregasse o caixão. Então eu tenho que retornar ali antes de, né, nessa fase eu tinha terminado já o curso do técnico de enfermagem, mas ele fez esse pedido, né. Eu achei muito estranho. Falei: "Pai, eu não sei nem como pega na alça de um caixão", né. Ele me alertou só uma coisa: "É pesado, mas fica tranquila que o meu é o primeiro de vários". Então, assim, eu acho isso interessante, que já vem parece uma coisa meio sobrenatural, né. Seu pai falar uma coisa dessas ali no algumas horas antes de estar indo embora, né. E mas na ânsia ali, né, na angústia, né, da despedida, eu não, pensei nisso. E aí foi quando surgiu essa oportunidade, estava eu lá no hospital e optei pela parte administrativa do hospital. E várias vezes quando, eh, era para ser encaminhado os corpos para necrotério, fazer ali a declaração de óbito, eu me oferecia, eu ia, era uma coisa assim, eh, de alma, eu queria estar ali, eu queria participar daquilo, eu queria estar próximo da família. E embora eu ficasse pensando assim, pode ser uma coisa evasiva, eu posso estar incomodando, mas ali no profissional eu estaria sendo, no caso, uma pessoa útil, né. Então, todas as vezes que acontecia algo relacionado ao necrotério, o pessoal do hospital falava: manda a Josi", e eu não tinha ideia disso, né, desse dom. Foi quando eu, eh, conversando com agentes funerários, na entrega de cadáveres, né, no corredor, eu parei e pensei: "Eles são estranhos", né. Pensei: "Esse povo não tem sentimento", eh, mas ao mesmo tempo eles falavam de família, falavam de, eu falei: "Mas é estranho isso deles não sentirem nada", e aí eu me dei conta que eu também não sentia. E isso não me fazia ser um ser humano pior que ninguém. Ali eu vi que eu tinha esta força, não sei como explicar, entende? E aí foi quando, naquela mesma hora, eu sentei na minha mesa, no hospital, e fui pesquisar qual o profissional que fazia esse trabalho, né. E ali me lembrando também que quando meu pai faleceu, ele ficou muito arroxeado, problemas ali da enfermidade, e que quando eu cheguei no velório ele estava como ele era. Então eu
falei: "Eu vou procurar a melhor escola que tiver disponível, né, principalmente se for em São Paulo, e vou fazer o curso". E aí eu encontrei uma profissional excelente, uma pessoa excelentíssima, e fui fazer, todos os trâmites, pedi demissão no hospital, o hospital não queria me dar demissão, não queriam que eu saísse, mas eu tive ali a oportunidade de ter um corte de funcionários, e nesse corte a minha chefe perguntou se eu queria mesmo. Falei que sim. Então eu fiquei sabendo alguns dias antes, aí eu peguei, já fui, já contatei a escola, já dei aquela entrada, já combinei o curso, e no dia que eu saí eu já estava com tudo pronto para ir para São Paulo, em Diadema. Aqui na região não tem esse tipo de curso? Não, infelizmente não. Mesmo porque aqui o campo é um pouquinho, principalmente para mulher, é bem difícil, mas para homem é mais fácil, Tem segregação por sexo? infelizmente. Caraca! É, isso tem que ser dito, né. Recentemente uma funerária contratou uma agente funerária feminina, fez aquele auê todo, mas a realidade não é essa. Do interior não é essa, né. A realidade é que muitas vezes, nos é passado que não confiam em ter, por exemplo, um homem e uma mulher fazendo ali um trabalho juntos, né, tendo que estar indo em outra cidade para fazer um transporte, né, uma remoção, no caso, de um cadáver, né. Então eu já ouvi coisas aqui no interior, assim, absurdas. Eu não posso contratar uma tanatopraxista, porque nós não temos um vestiário para você, entendeu. Então, Rapaz, a oportunidade hoje é de estar esclarecendo. Tem muitas mulheres capazes que podem exercer a profissão, que me procuram e querem saber, e infelizmente, quando são pessoas daqui, eu tenho que informá-las sobre isso, da dificuldade que é, né, hum, tudo isso aí. E é bem complicado para fazer uma viagem. Eles falam que não confiam nos agentes funerários, que vai gerar, ali um certo tipo de, co como eu posso, algum tipo de abuso, algum tipo de, eles querem eles já estão pensando que possa ter algum tipo de abuso e que eles vão sofrer processo depois, então eles já colocam tudo isso como desculpa para não contratar uma mulher no cargo. na verdade, é tipo assim, uma coisa mais de mídia, o caso eu vejo hoje. Observando de longe que é uma coisa mais de mídia, o fato de ter uma, só uma, por que só uma, né? No setor ali de preparação de corpos de uma funerária, tem N oportunidades para mulheres. Tem o assistente de funeral, tem aquela pessoa que vai preparar ali as coroas, né. Então é bem complicado isso, no interior. Então se nós formos buscar de Sorocaba para frente, aí a figura muda. Aí seria o que é correto. O agente funerário em si, lá, né, São Paulo, capital, vamos colocar, o agente funerário lá eles são chamados de urubus. Por quê? Porque lá eles têm o trabalho deles é somente vender o funeral, né. Eles vão até hospitais, vão até lugares aonde ocorreu o óbito, IML, e lá eles contatam ali a família e fecham aquele funeral. Dali é encaminhado esse corpo para o laboratório de tanatopraxia, aonde é preparado o cadáver, e o outro carro, ou talvez até mesmo esse agente funerário, ele vai fazer essa remoção até o local do velório, né, do funeral da pessoa. E o tanato é um profissional que fica ali dentro das clínicas, o que é totalmente correto, mesmo porque tanatopraxista, ele trabalha com agentes
perigosas. Vários tipos, né, de substância, doenças. Eh, o correto seria, em todos os lugares, o tanato praxista ele permanecer dentro da clínica, entendeu? E aqui no interior, o mesmo profissional que vai fazer preparar esse vai lá no hospital, no necrotério de um hospital, fazer uma remoção, ele chega nas clínicas de tanato da funerária em si, prepara esse corpo, dali ele sai e ele tá ali no meio da população. Você tá me entendendo? Então, assim, seria mais uma coisa, assim, de saúde pública mesmo, de pensar nisso, né, e de não sobrecarregar o profissional. Voltando um pouquinho ali no que você falou, você foi fazer o curso Sim, em São Paulo. Quanto tempo dura um curso de tanatopraxista? é muito rápido. Se você falar: "Eu vou ficar um dia, uma noite, dia, noite", vamos supor, em torno de 15 a 20 dias, né. Mas se tu quiser se aprimorar, no caso de corpos, vamos dar um exemplo, que perderam alguma parte, né, alguma cartilagem do nariz, orelha, então aí vai demorar um pouquinho mais, porque daí tu vai ter que ficar lá para fazer um curso de reconstrução. Mas você fala 15 dias, mas porque você já era técnica em enfermagem. Ou qualquer pessoa pode tentar fazer? Ou você tem que ter uma pré-formação na área de saúde? Não, não precisa ter uma pré-formação. É vontade, coragem e dom. E como a pessoa vai de fora, né, Hum. igual quando eu estava fazendo o curso, uma moça tinha em torno de uns 15, 20 dias também que ela tinha feito 18 anos, e aí só pode fazer o curso após os 18, né. E ela chega de Fortaleza, Ceará, para fazer o curso com a gente. E quando você vai de longe, o que você quer? Terminar logo e ir embora, Sim. né. Então em São Paulo há locais, escolas, que te dão a oportunidade de você estar tendo ali um alojamento, que foi no meu caso, né. Fiquei em Diadema, tinha um alojamento, e aí literalmente foi quando eu passei a dormir na funerária. Meu Deus. Aí Aí do fora isso, depois, tendo contato ali com necrópsia, aí depois eu fiz o curso de técnico de necrópsia, mas a necrópsia é mais para profissionais, né, concursados, né. Em São Paulo tem muitas possibilidades de estar trabalhando na necrópsia, terceirizada. Existem muitas empresas que terceirizam, né, no caso para civil, mas não precisa de muito tempo. Você tá lá, você quer sair, você quer já vir embora logo, né. Tem dias que é determinado em algumas escolas uma quantidade de corpos, né, porque a gente tem que pegar ali várias situações, um acidente, né, uma morte hepática, por exemplo, a pessoa fica bem esverteada, então a gente tem que dar uma esperada para ir surgindo esse tipo de corpos. vai ter a prática, né? É, pra não sofrer tanto. Mas em si, é na prática que se aprende. Aí você terminou o curso e voltou pra Prudente. Terminei, vim pra cá, fiz, trabalhos saí daqui várias vezes pra executar trabalhos em outros lugares, Maringá, entendeu. E fui andando por conta de que aqui a a área é mais fechada pra mulher. Então, no caso, você trabalha com prestação de serviço, Sim, tanto aqui em é, Presidente Prudente ou onde aparecer. aonde aparecer. Ministro aula também, mas a escola que eu tenho ali o contato é um pouquinho distante, né, daí seria Amapá, Rondônia, seria lá no fundão, então eu opto por sofrer por aqui mesmo.
Não quanto à profissão, porque quando você domina, é fácil, é uma coisa que se gosta, né, mas pela distância. Ai, E quando você voltou, qual foram os primeiros trabalhos que você teve aqui? fiz um chocante. Não, como foi? Eh, exemplo, você voltou, você fez o curso, o que que você fez? Você se apresentou nos locais, você foi lá, entregou o Os currículo, locais, hã, comecei as primeiras foi numa funerária da região, né, pessoas normais, que estavam hospitalizadas, né, infarto, coisas normais. De início foi, assim, o mais corriqueiro, as coisas mais simples. mais tranquilas. Aí depois apareceu coisas mais complicadas. Aí depois foi complicando, tipo, amigo brincar, pedir pra mim estar preparando o corpo, né, quando ele morresse, e realmente acontecer isso e a família pedir para que eu preparasse, eh, aí já complica mais que eu digo assim, não seria nem tanto a causa morte, né, ele Mas o fato de ser a pessoa, né. aí já vem mais como sabe que é a tua área e pedem, aí no momento ali da morte, do óbito, a família acaba me pedindo pra ir, né, então eu acho que é a parte mais tensa. E você então convive com a morte. Pré e pós, É, a gente vai falar daqui a pouco dessa parte também. convi Porque você falou pra mim que, às vezes e é verdade, a gente que tá de fora, a gente acha que o pessoal de funerária é um pessoal que não tem sentimento. Porque a gente por que que eu vou numa funerária? Pô, porque um parente acabou de falecer, uhum, né. sim, Pra mim é uma coisa completamente vou dar o meu exemplo pra você. Eu perdi 3 familiares durante o Covid: pai, mãe e um irmão. O bem primeiro próximas, né. bem próximos. O primeiro que isso no espaço de 10 dias. E o meu irmão foi o primeiro. Cara, você não espera isso. O irmão mais novo que eu, você não espera que isso vai acontecer. Então, e e quando esse meu irmão faleceu, meu pai já estava internado, minha mãe estava mal, meu outro irmão estava internado também. Sobrou pra quem? Pra mim. Complicado. E eu sentado lá no escritório da da funerária, e o cara me explicando um monte de coisa, como se ele estivesse vendendo um carro pra mim, É bem assim mesmo. né. E eu estava atordoado, mas a minha esposa do lado pensando. Eu queria bater no cara, porque: "Porra, mano, parece que você tá vendendo um carro". Eu falei: "Mano, eu não quero saber de nada, só dá o papel pra mim assinar. Tó, tá aqui o cartão, passa ele, vamos embora". É isso que eu queria sair de lá, o mais rápido possível. Sim. Então pra gente passa a impressão de que realmente não tem sentimento, mas depois eu pensando: "Mano, esse cara vive com isso o dia inteiro, ele faz isso o dia inteiro". Uhum. Ainda mais na época do Covid, que era um monte de gente por dia, né. Se ele tivesse alguma emoção ali que nem eu estava tendo, esse cara se matava no fim do dia, que não é possível, Sim. né. Então, é é mais encarar pelo lado profissional mesmo, né. É uma pergunta que todos fazem. Algumas pessoas falam assim: "Ah, você é insensível", né. Não é verdade. O profissional da área mortuária é um profissional totalmente família, consciente da perca, porque ele convive com isso, né. Mas eu digo sempre assim, é como, a definição que eu digo para sentimento, é como se houvesse um botãozinho na nossa cabeça, como se nós tivéssemos nascidos programados para ter esse botãozinho
que no caso de um trabalho, ele é desligado, o botão do sentimento, né. O que nós queremos ali? Preparar o corpo, deixar ele o mais, próximo do que ele era em vida possível, mais apresentável para a família, né. E isso é um ato de amor, que, né, poderíamos pensar: "Morreu mesmo, vamos fazer de qualquer jeito". Então a gente meio que se desliga naquele momento. O nosso foco ali é pensar em como esse ente querido vai se apresentar ali para a família no seu último dia, né. O nosso foco é esse. E se a gente for parar para pensar, se não fôssemos assim, o mundo seria um caos, né. Temos que parar, eu costumo dizer para todo mundo, a minha primeira preocupação foi que, quando eu estive fazendo as minhas primeiras aulas, foram aulas teóricas, e não chegava o cadáver na funerária, né. E aí, vamos descer para o IML, vamos. Quando eu chego no IML, o IML é um local totalmente diferente de uma funerária. Os procedimentos são bem mais evasivos, são bem diferentes. E aí nós estávamos em 9 alunos e 5 passaram mal, foram embora, né. E eu ali olhando e fiquei preocupada, eu falei: "Misericórdia", tipo, eu pensei: "Eu não sou normal". Eu fiquei imaginando que eu não fosse normal, porque eu não estava sentindo nada. Eu tinha consciências, né, a consciência ali de que eram pessoas, foram pessoas, né. De ao longe eu avistei um cadáver e uma mesa específica que estava bem sereno, olhei para o lado, havia uma criança e ali é um ambiente, assim, com vários ralos. Ah, ali a mesa onde é feito a necrópsia é tipo uma pia, né, e atrás tem tipo um tanquezinho, Uma bancada inox, né, e tem um ralo lá na frente para escorrer líquido. que tem um tanque, assim, atrás, que geralmente ele é usado para colocar, por exemplo, a caixa torácica, né, os ossos da parte craniana, para que seja trabalhado e depois retornar para esse corpo, né. Então é um ambiente bem chocante, que é onde estava todo mundo ali já fazendo aula, de pessoas fazendo aula, mas eu ainda estava naquele momento transe, tipo, não sou normal, me preocupei com isso. E você ainda se preocupa com isso? Não. Que mudou que você deixou de se preocupar com isso? Quando conversando com um médico legista, ele disse: "Bem-vinda, se você ficou aqui é porque você é uma de nós, precisa de pessoas com esse dom, nós precisamos". E ali eu vou dizer na parte de IML, na parte de IML eu acho que os profissionais eles pensam muito ali na elucidação de algum crime, né, em querer passar ali para a família o alívio de uma morte suspeita, o que pode ter acontecido, né, com aquele familiar. Então eu acredito que no IML vai mais para esse lado, o lado ali da justiça, do foi feito o que tinha que ser feito, vamos esclarecer, vamos deixar as pessoas um pouquinho, né, mais calmas diante da morte, né. Já a funerária é isso que eu disse, é passar a melhor impressão, a melhor imagem ali da daquele familiar que está indo embora para a família. Você falou para mim que tem uma parte que é mais especializada, que é reconstrução, no caso de acidente, no caso de uma morte violenta. Então tem essa parte mais especializada e tem uma parte que seria estética. Na verdade, quando você tá numa funerária, tu acaba aprendendo tudo, né. Tem
pessoas que querem fazer o curso e já fazem. Aí vai mais tempo, vai ter que ficar um pouco mais, tem que aguardar chegar aqueles corpos, né, mais, deteriorados no caso ali, para poder estar trabalhando com eles. Mas não tem assim uma divisão. Ou tu aprende lá na prática já, quando tá trabalhando, ou algum profissional que já tá à frente de você, ou tem a opção de estar ficando mais tempo, né, num num local ali, numa capital onde tenha recursos, onde tem escolas para poder estar aprendendo, né. Eu queria muito bater esse papo com você, porque o objetivo do podcast é realmente trazer pessoas que tenham profissões que são interessantes, ou que têm uma história de vida muito legal, porque o que a gente sabe da profissão? É o que a gente vê em filme americano. Eu não conheço nenhuma produção brasileira que fale sobre esse tipo, né. E lá nos Estados Unidos é muito diferente da gente aqui, porque às vezes a pessoa morre lá e os caras marcam o funeral para daqui 15, 20 dias. O funeral é daqui 20 dias, né, então o cara tem que passar por um processo de conservação, né. E no Brasil não, normalmente a gente já faz o funeral Geral. pós-morte, né. Olha, o cara morreu hoje, tem cara que tem amigo meu que morreu à noite e foi enterrado 10 horas da manhã. Falei: "Eita pô, mano, não dá nem tempo da gente ir lá", né. Talvez a família não queira fazer o procedimento de tanatopraxia, né, que a tanatopraxia é ali, é um trabalho a mais, né, é comprada a tanatopraxia. Então tem essa opção, a única coisa que a família tem que fazer é assinar um termo, que se vir a acontecer algo, né, o inchaço do cadáver, extravasamento de algum, né, algum líquido, aí a família ela assume isso daí. Então Porém, se então essa preparação não acontece com todo mundo, depende da família. não, se, por exemplo, né, faleceu às 8 da manhã, às 2 da tarde eu quero fazer o sepultamento. Então é possível que não tenha o procedimento de tanatopraxia, tá. Agora, se for um translado, tenho que remover esse corpo para uma outra cidade, para um outro estado, aí é necessário que seja feito, né. Eh, é que o tempo, assim, é curto, mas também tem o caso ali do de embalsamar a pessoa, né. Igual às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas o papa ficou tantos e tantos dias", provavelmente ele foi embalsamado, né, que aí é um outro procedimento, que chega a ser um pouquinho similar ali à taxidermia, que é feita com animais, né. Mas no caso, assim, de uma viagem não muito longa, aí seria o procedimento de tanatopraxia. E existe a diferença do corpo aberto para o corpo fechado, né. Qual que é É essa uma coi diferença? é uma coisa que as pessoas não, às vezes me perguntam e muitas vezes também passa batido. A diferença do o corpo aberto, quando se diz na funerária: "Ó, chegou um corpo aberto". Corpo aberto nada mais é que um corpo que passou pelo procedimento de necrópsia. Ele já está aberto, né. Aí a funerária vai fazer todo o procedimento, vai ser um pouquinho diferente, algumas coisas vai ser um pouquinho diferente, porque ali ele já está aberto, né. Aqui em São Paulo, vamos falar de São Paulo, que é onde tem mais, ali, uma qualidade melhor pra gente estar falando. Em São Paulo, por exemplo, um corpo aberto, nós vamos fazer praticamente tudo que o IML fez. Abrir novamente, para poder fazer o tratamento das vísceras, né, do crânio, né, temos que muitas vezes abrir de novo a caixa craniana, para poder estar fazendo essa preparação. E o corpo fechado, O corpo fechado é um corpo de uma pessoa que infartou, teve um câncer, né, por mais que tenha tido uma cirurgia, ainda é um corpo fechado. Então, varia
tem né, o pessoal fala assim, no IML tem os podrão, que aí seria já a decomposição, né, os cadáveres mais críticos, né, que aí não tem o que fazer. Achou a pessoa depois de uma semana, tava no meio do mato, aí já é mais complicado. Aí já não tem mais jeito, né. Ali é mais o IML para fazer ali a busca, né, a perícia certinha para ver qual foi a causa da morte, e a funerária ali vai estar só fazendo o trabalho mesmo de um caixão fechado, né, vai lacrado. Aí o mercado de trabalho imprudente é complicado, como você mesma Sim, falou, sim. né. Eu aconselho quem gosta e quer ir para fora. Curitiba, São Paulo, Santa Catarina. Aí, pra mulherada tem bastante oportunidade. Aí é uma questão de preconceito também, né. Infelizmente, infelizmente. Acho que eu vou começar a ver que mulher sofre pra tudo, né. Teve um dia que eu fui fazer uma entrevista em uma das funerárias aqui, e aí me ofereceram um cargo para ser vendedora de planos. E eu olhei assim, eu quis dar risada, entende? Sim. As pessoas meio que duvidam de quem você é. Ok, vender planos, vender ali o funeral, né, o caixão em si é tão importante quanto a preparação. Porém, eu acho que numa cidade aí em torno de quê? 220.000 habitantes, tínhamos que mudar um pouco isso. Quanto tempo faz que você trabalha? 9 anos. E mesmo com toda essa experiência, mesmo com currículo, Ainda há dificuldade. ainda há É, dificuldade. ainda dá para perceber, eh, que beneficiam outras, tipo assim, por: "Ah, eu conheço, é o filho do fulano", e ali vai entrando só homem, só homem. E eu não consigo entender qual a lógica, o que desculpe falar, mas ali nós estamos lidando com famílias e com cadáveres. Qual a lógica de um cadáver qual a diferença dele ser preparado por mulheres ou homens? Aí seria a questão, vamos voltar lá atrás, festa no IML. Tem cadáveres de mulheres que são abusadas, mesmo após a morte. Acontece o vilipêndio, né. Tem famílias evangélicas que ali, aquela mulher se cuidou a vida toda para estar ali preservando a intimidade dela. E na morte a família quer uma mulher para preparar, né. Então, a preparação ela tem que ser, se há um respeito, se as funerárias dizem tanto desse respeito, por que não isso? Por que não separar, né? Psicopatia ela às vezes é nítida, às vezes não. Na maioria das vezes não. Então o cuidado, eles se preocupam mais com o cuidado de uma tanatopraxista ter um caso com o agente funerário, entende? Do que um agente funerário poder estar fazendo algo do tipo. Não estou dizendo, que conheça alguém que faça, né, mas a escola em que eu estudei, a minha uma das minhas professoras são, eh, bem ativistas mesmo nessa questão do vilipêndio, que é a Nina Maluf, né. Então assim, eu me questiono várias vezes isso. Por quê? Olha, eu conversei semana passada com a Danizinha do Bronze, que ela tem uma empresa em Pirapó, e ela cara, a gente começa a perceber que no interior o preconceito para com a atividade profissional da mulher parece que está em todas as áreas, Sim. né, parece que tem uma barreira ali em todas as áreas. Não sei se é porque a gente é interiorzão, se o pessoal aqui tem a cabeça mais fechada, né, é uma coisa que Eu acho que é o bolso mais fechado. o bolso. É, porque é muito mais prático tu jogar toda aquela carga profissional em cima de um agente funerário, do que você ter ali
4, por exemplo, seria necessário por volta de 4 a 6 tanatopraxis. É uma queima de, né, Você elimina cargo para aumentar o lucro, vamos né? Sim. vamos diminuir aí. Então, é isso que acontece. Eu falei agora há pouco do Covid. Como foi durante a pandemia? Foi desesperador, eu estava aqui na região, né, mas a princípio foi tentado fazer a asepsia do cadáver, né. Então cada lugar fez de alguma forma ali, lavando o cadáver, vamos supor, vou falar um nome popular, água sanitária, por exemplo, até surgir ali o decreto que não seriam preparados, né. Então assim, muita gente me pergunta: "Como ele foi?", né, de fralda, que estava de fralda no hospital. Como ele foi? Foi com aquela roupa mesmo? Sim, a forma que a pessoa estava foi a forma que ela teve, infelizmente, que ser sepultada. Aí até, eh, eu falei uma coisa e depois pensei assim: "Nossa, ainda bem que o tal do apocalipse zumbi", eu estava falando com uma amiga essa semana, falei: "Cara, ainda bem que o apocalipse zumbi é só em filme", porque eu fico imaginando, se acontece uma coisa dessa, e aí, vamos supor que eu tivesse morrido de covid, né, e eu falava: "Gente, por que que eu tô de fralda?". Eu acho que daria um colapso, né, ali. Eu espero que ali as almas entendam o que aconteceu, Olha, o meu irmão, que não tenha o apego ali, sabe, pela roupa, a preparação em si, eu espero isso. o meu irmão, ele faleceu no HR. Sim. Meu pai e a minha mãe na Santa Casa. No HR, quando a médica me deu a notícia, ela perguntou pra mim: "Você quer ver o corpo?" Eu falei: "Quero", porque eu estava acreditando. Pô, Rápido. o cara mais jovem que eu, conversei com ele no dia à noite, no dia de manhã o cara estava morto. Aí ele estava na mesa, ele já estava dentro de um plástico, né, já estava com a roupa do hospital. Agora na Santa Casa não deixaram eu ver, nem meu pai nem minha mãe. Então já saiu de lá direto pra funerária, mas eu imagino que deve ter sido uma loucura nas funerárias de Prudente. A princípio o pessoal falou assim: "Ah, os funerais vão ganhar, né". Ganham ali pelo funeral, mas era tudo muito rápido, sem preparação. Não foi tanto ali, como que eu vou dizer, não tinha tanto o custo em si, era mais mesmo essa parte ali do desespero, do medo talvez de estar contraindo ali o vírus, né, por estar em contato com o cadáver. Então assim, é uma coisa também que as pessoas não valorizam, o agente funerário, o tanatopraxista ou quem quer que seja da área pós-morte, essa questão do risco biológico que se tem, né. Não, claro, né, às vezes a pessoa morreu, você nem sabe do que ela morreu. Uhum. "Ah, estava aí um dia bem, caiu morto". Tá, pode ter sido o coração, tal, mas aqui na região acho que não tem muito esse lance de autópsia, né, pra saber como a pessoa morreu, tem também? Tem, tem. Hum. Aqui tem em especial eu tenho uma pessoa, assim, que eu sou mais ligada de conversar, né. Hoje em dia eu não converso muito, mas na época de hospital eu conversava. É uma doutora que é uma das legistas aqui, tem bastante, é em torno de 8, 9 Caraca. por dia, porque tem a morte suspeita, né. O que é uma morte suspeita? Às vezes a pessoa pensa que uma morte suspeita é uma pessoa só que levou um tiro ou tal. Não, é um infarto em casa, um AVC que não deu tempo de estar socorrendo, um mal súbito, por exemplo, entende? Tudo isso é uma morte suspeita. Existem casos, assim, teve um caso que eu acompanhei, que a sogra estava com a nora em casa, já era
sabido que o portão estava com defeito, né. Então ali o esposo da filho da senhora sai e ela permanece ali embaixo do portão. Então naquele movimento do portão, né, do motor para descer o portão, esse portão cai na cabeça dessa senhora, né. Então ali teve que ser feito um boletim de ocorrência. A nora tem que provar ali que não foi ela que de alguma forma derrubou o portão na cabeça. Você entende? Então assim, eh, Aí tem que acontecer uma investigação. tem que acontecer, tem que acontecer. Que aconteceu quando você falou para família e amigos a essa carreira profissional que você queria seguir? Acho que por eu, desde pequena, ser bem diferente de todo mundo, entenderam. Mas tinha pessoas que quando eu chegava perto: "Sai pra lá com essa mão de defunto", entendeu? Olha, Brincando, mas falava, olha, quando você falou para mim, a brincando. primeira vez que quando a gente se conheceu, quando você falou para mim o que você fazia, eu fiquei mega curioso, falei: "Cara, não conheço ninguém que faz isso", né. Pô, vamos lá, né, vamos pergun aliás, é um dos motivos de eu ter feito o podcast, porque eu sou curioso. Eu quero saber das coisas. Pô, legal, me explica como Eu funciona, né. pensei na minha mãe, porque eu era muito apegada ao meu pai. E então, quando eu tomei a decisão, poxa, eu estava bem, estava no hospital, estava trabalhando, né. E, de repente, cheguei na minha mãe e disse que eu iria para São Paulo. E ela disse: "Ah, tu é igual teu pai tinha esses dom meio estranhos, né". Tipo, na época na fazenda, teu pai passava a noite fazendo o caixão. Na época colocavam pessoas na mesa, né, começava a ver lá o cadáver em cima da mesa numa fazenda, e à noite os homens eles mesmo preparavam o caixão, né. Olha, quando meu avô morreu, eu devia ter ali uns 18 anos de idade, mais ou menos, a minha avó exigiu que fosse como era antigamente, em casa, né. Ele ele foi velado em casa e o pessoal chegou com o caixão, colocou ele dentro, ficou lá, passou a noite inteira, o pessoal rezando o terço, né, e tal, e no outro dia ele foi sepultado. Comida, café, Isso. minhas 2 avós foram veladas na sala da casa que a gente morava, que eu fui criada, né. É que eu venho de uma família, em especial eu tenho uma tia, que ela não é mais casada com meu tio oficialmente, porém, assim, eu digo que na minha família você entrou uma vez, Ficou. ficou. Quando eu era pequena, ela meio que molda ou desperta em mim, eh, aquilo para que eu vi ao mundo, né. Fomos morar em uma região bem crítica que é Juara, no Mato Grosso. E ali ela ficava sabendo de pessoas que estavam doentes, por exemplo, né, pra morrer. E eu lembro que ela tinha um kit, o kit Febo, que era aquele sabonete que ela comprava, uma toalhinha, e ia, se prontificar a ajudar aquela família, no banho, no cuidado, ia visitar o doente, eu ia com ela, né. A gente parecia, índios ali no meio, né, era muita mata, mas ela atravessava horrores, lugares pra estar ali, ajudando aquela pessoa. E eu junto. Quando eu chego aqui em Presidente Prudente, eu nunca tinha ido a um cemitério, né. Tinha por volta de 7 anos, não, nunca tinha ido a um cemitério, até que a minha mãe, juntamente com essa tia, falou: "Vamos, dia de finados, vamos lá no cemitério, ver o túmulo de fulano, tal, não sei o quê". E aí, viemos para o cemitério. Quando eu chego no cemitério, eu fiquei encantada, porque no dia de finados tinha ali o pessoal dos vicentinos aqui da cidade, né, eh, de um lado a missa, de outro lado os evangélicos, era pétala de rosas, eh, alguma música, aquela feira toda vendendo coisa para presentear
os túmulos, né, as pessoas para colocar nos túmulos ali os presentes, e eu passava pelas fotos e ficava imaginando ali, eu tinha consciência que aquelas pessoas não existiam mais e eu ficava imaginando: "Será que elas conseguiram o que queriam na vida, né, realizaram sonhos? Será que deu tempo? Será que casou? Será que teve filho?". Então, assim, desde pequena eu acho que eu sou meio esquisitinha, então a minha família entendeu, né, a minha mãe entendeu, porque é um dom que vinha do meu pai, e a princípio eu achei que ela não entenderia, mas foi a pessoa que mais entendeu, eh, e o restante da família brinca, ninguém, assim, me me reprimiu ou disse algo que pudesse me colocar. Pelo contrário, eu dou gratidão hoje pelo dom que eu tenho, eh, eu acho que me considero uma pessoa bem firme, corajosa, entendeu? E ao contrário do que as pessoas dizem, bem humana. Aí eu quero cair na sua segunda atividade. É, Você falou para mim que você faz esse trabalho de acompanhamento de pacientes que estão em fase terminal, em fase terminal, que seria o cuidado paliativo. cuidado paliativo. E E aí você puxando o seu técnico em enfermagem, isso eu né. faço há 16 anos. Há 16 anos está fazendo Eu isso. digo assim que de todos os pacientes que eu tive, só uma está viva para contar, né, que foi minha primeira paciente, era uma pessoa que tinha CA nos seios, retirou as 2 mamas, e ali tinha só filho homens, né, então eu fui acompanhar ela até o findar ali da químio, da rádio. E ela, por incrível que pareça, Sobreviveu. a minha primeira sobreviveu, né, tirando meu pai, que eu considero ele, sempre vou considerar ele primeiro. E aí do mais, eu venho a paciente com esclerose, né, que aí foi um caso bem, assim, mais complicadinho, porque eu pego a paciente ainda andando, conversando, com um peso legal, e aí no decorrer do tempo essa pessoa vai se definhando, né, até se transformar literalmente em uma estátua, né. Quando chega ali a fase de não conseguir deglutir, não conseguir engolir, não conseguir comer mais, aí é o fim. Então, assim, foi, os longos, né, o paciente longo que a gente pega, eu pego particularmente, mas tem aqueles que é pra pré-morte mesmo, né. De alguma forma alguém fala: "Tem uma pessoa que pode estar aí ajudando vocês". Então aí a abordagem do cuidado paliativo, o cuidado paliativo ele preza por estar dando ao paciente a melhor qualidade de vida, últimos dias deles tem que ser os mais felizes que ele já teve, e ajudar esse paciente na aceitação, né. Quando a pessoa é um pouco mais velha, é mais fácil de trabalhar a aceitação. Embora ali o fim da vida vai ser triste para todos, os mais velhos eles entendem que criaram filhos, e aí vem ali aquela conformidade, né. De que cumpriu uma missão, Sim, né, que fez tudo que era possível fazer. em alguns casos, quando é uma pessoa mais de idade, que o esposo já se foi ou a esposa já se foi, se torna uma passagem, assim, já comprada deles mesmos. Ainda que aquela doença dê para ele uma qualidade de vida maior, por exemplo, uma pessoa com 80 anos, né, que perde a esposa ou o esposo. Essa pessoa, literalmente, ela quer ir para onde está esse esposo, né. Já acompanhei pacientes de 60 anos de casamento, que ali um vai, o outro fica assim, fica naquela expectativa, "quando eu vou?". Então, assim, vemos ali que
de alguma forma, não sei se espiritual ou físico, já se é trabalhado ali um ânimo para ir, porque acredita-se que vai encontrar aquela outra pessoa, né. É menos traumático trabalhar com um paciente mais idoso. E o mais jovem, aí é complicado. Sim, tem os que não querem ir, que negam até o fim, né. Que a pessoa quando ela sabe que vai morrer, ela vai passar por várias fases: a revolta, a negação, né. Depois vem o final de tudo é a aceitação. Quando você aceita, vai-se em paz. Mas tem pessoas que não vão em paz. Voltando, mas colocando ali no na questão ali de morte, causa de morte, por exemplo, eh, suicidas, por exemplo, né, são a gente acaba lidando com o espiritual, porque muitas pessoas perguntam, né, como é. Também tem um trabalho que foca travar um pouco ali, ajudar pessoas para que não cometam suicídio. Mas já estive próxima de várias pessoas que estavam conversando ali uma noite toda tentando salvar aquela pessoa, e ela comete um suicídio, né. É pesado em tudo, pra quem tentou ajudar. Então, às vezes, o cuidado paliativo ele também vem nisso, né. Já tive pacientes com depressão profunda, em que eu estava ali simplesmente para evitar que essa pessoa cometesse suicídio. E algumas vezes não adianta. Eu tenho encontrado alguns mais casos do que eu gostaria, né, de pessoas que têm tirado a vida por conta de depressão. Uns que perceberam, outros que nem perceberam que estavam em sofrimento, né. Tenho clientes minhas que tiraram a vida e realmente é um impacto para todo mundo, né. E acho que ainda fica em quem fica, acho que tem aquele sentimento de Hum. culpa: "Será que eu poderia ter feito alguma coisa? Será que por que eu não fiz? Será que eu não poderia ter feito mais?" Quem fica muitas vezes tem um sentimento de culpa, eh, e também tem um sentimento de revolta, até mesmo com aquela pessoa que fez isso. "Por que que ele me deixou?" Sei. Que aí vai ge que aí gera por isso que é importante, independente da área que se trabalhe, é importante todos nós estarmos conscientes que a morte ela tá ali, e temos sim que aprender a lidar com ela. Nossa, eu acho muito estranho quando a pessoa fala assim: "Credo, trabalha com preparação de corpo ou com pessoas que estão morrendo". Por que credo? Eu falo: "Nossa, prazer, mais um eterno". Geralmente eu falo isso. É inevitável, não existe ninguém, né, ninguém que ficou aqui. Até Jesus Cristo quando morreu ele deu uma passada aqui, ele foi embora, não fica. Em alguns momentos você falou da questão espiritual. Sim, E o espiritual da Josi? é bem firme, é bem firme. O espiritual, aí o espiritual foi o que deu pano pra manga, como o povo fala, né. Eu posso, revirar o túmulo, pegar ossinho por ossinho, ainda tá normal, agora mexer com o espiritual já é complicado para várias pessoas, a intolerância ela tá aí. É o mais Para mim é o mais crítico, entende? O espiritual. Porque quer queira ou não, não é todos, mas a grande parte das pessoas que trabalham com pré e pós-morte, como eu, né, eu faço as 2 coisas, mas tem aquela pessoa que faz uma só.
Temos que ter firmeza espiritual, porque acontecem coisas dessas que muitas vezes nós não podemos falar, porque é perigoso aquela pessoa achar que nós somos esquizofrênicos, por exemplo. Existem manifestações espirituais e se tem conversas que se tem com o paciente terminal, em que ele relata situações, né, e eu era evangélica, eu sigo muita coisa da igreja evangélica, eu leio a Bíblia, fui lá pequenininha, fui católica. Eu digo pra todo mundo, eu saí da igreja católica porque eu dormia, me dava sono, as músicas, né, era engraçado isso. Mas ali, no desencarne do meu pai, eu já decidi que eu teria que acreditar na vivência do espírito após a morte. Não dava para mim continuar em alguma denominação, fosse ela de qualquer âmbito que não fosse o espiritual, que me dissesse que morreu, acabou, que esperaríamos um juízo final. Não, ali não entrava mais, sabe, na minha mente. Porque no período da morte, pré-morte do meu pai, ele disse que o meu avô estava ali. E ele falou muitas coisas que foram acontecendo no decorrer da minha vida, que o meu avô estava avisando ele: "Ó, você vai embora, mas ela vai fazer isso, 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 vai acontecer tal coisa". E as coisas foram acontecendo, inclusive isso de, né, trabalhar com pessoas pré e pós-morte. Foi uma coisa que o meu pai disse pra mim, mas naquele momento ali, passaram-se da morte do meu pai até eu querer isso mesmo, já estava ali com o técnico de enfermagem, mas foram 8 anos para me descobrir o dom da área pós-morte, né. Mas o espiritual vem junto. Tu vai pegar um corpo, por exemplo, de uma pessoa que morreu consciente, sabia que estava indo embora, é bem diferente a vibração daquele lugar, de um lugar onde você vai pegar um suicida, ou uma morte violenta, entende? Eh, Existem casos horrorosos, assim, de gente chegar e ver coisas que nem em filmes de terror, às vezes a gente fecha o olho pra não ver aquela cena passar. E dá pra se sentir, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas você já viu? Já aconteceu algo?". Nas primeiras horas após a os primeiros contatos com corpos, já aconteceu várias coisas. Só que muitas vezes o profissional da área de pós-morte ele guarda para si, porque é complicado para as pessoas acreditarem, mas você tá vendo. E muitas vezes não é coisa da vossa cabeça ali que tá acontecendo na tua cabeça, porque vai chegar alguém e vai falar a mesma coisa. Alguém também pode ver aquilo que você viu, né, não necessariamente só eu estava vendo, né. Então, é pesado para quem tá de fora, mas eu acho que para quem nasceu preparado para isso, eu particularmente não carrego peso. Minhas vizinhas às vezes me mandam mensagem e dizem assim: "João, tá em casa?". "Tô". Eu falo: "O que que é?". Aí eu falo assim: "Nada, só acende uma luz aí, porque, né, tu fica só no escuro". Nós ficamos preocupadas, né, a gente sabe que você mora só e tal, e se você tá bem, a gente passa aí, tá tudo escuro. Não é, é que não existe medo, né. Pra mim, eu não tenho medo de de nada, nós não podemos ter medo daquela pessoa que se foi, que nos fez bem, entende. Fora isso, aí a gente tem que pensar: "Será que não é fantasia?". Eu acho que mais fantasia é imaginar que eles possam vir para fazer o mal para nós. Isso sim eu acredito que é fantasioso, né. Então assim,
Eu particularmente, a pessoa fala assim: "Ah, se você preparar um corpo e ver a pessoa depois", eu falo: "De nada", porque eu tenho a certeza que ali eu procurei fazer um trabalho bem feito, né, eu falo: "De nada". Tenho um costume, assim, né, que é bem estranho, mas eu costumo beijar a testa do daquele ser que eu fiz, é bem esquisito, né, mas eu falo: "Vai com Deus", entendeu? Porque se foi feito todo o processo de tanadopraxia, ele tá bem limpinho, ele tá foi feito toda a asepsia daquele corpo, que é justamente para isso, não sei se tu já viu na internet, tem um caso de um bebê, né, e o pai ele pega, ele beija bebê não, ele já tinha uma certa idade. Ele pega, ele beija, as pessoas ficam preocupadas com contaminação, né. E não, se for se seu familiar foi, se ele passou pelo processo de tanadopraxia, você pode abraçar, beijar ele Seguro. no caixão que é seguro, é totalmente seguro. Pelo menos, né, se foi preparado por profissionais que realmente sabiam ali o que estava fazendo, né. É bem raro acontecer. Então, por mais estranho que seja, sim, eu termino o trabalho, faço com amor e carinho, falo pra pessoa, pra família, tem uma foto de como a pessoa seria, né. Eh, em São Paulo, por exemplo, teve o caso de uma drag queen, aí teve que alguém fazer, né, porque é meio que impossível um negro maquiador fazer, né. É diferente a pele de um cadáver pra pele de uma pessoa viva, né, porque é como se você fizesse a maquiagem e uma boneca de plástico, que não fixa, né. Nós colocamos ali, a nossa pele absorve, o cadáver não é absorvido, né. Então, é complicado isso, assim, como que eu vou dizer? Às vezes a família quer uma coisa e a gente tem que fazer. Tipo, eu quero a pessoa ficou 20 dias, um mês internada e ela não podia pintar o cabelo, você pinta o cabelo? "Ah, gostava muito de esmalte vermelho", "Passa esmalte vermelho, vamos passar". Então por isso que eu falo assim, é muito importante também os profissionais de femininos, as meninas ali na funerária, para ter um certo cuidado, né. Eu já recebi foto de um certo funeral que houve, que a pessoa ali, no passar mal, no APH ali, né, da a ambulância ali, tiraram o esmalte só para ver A cor. a cor que estava a unha, para ir ali monitorando aquela pessoa. E aí uma pessoa me mandou uma foto, falou: "Jô, tô no funeral da fulana aqui e tal, por que que tá assim a mão dela?" E tipo assim, tadinha, a morta estava assim, e aí ela estava com todas as unhas pintadas e 2 não. Particularmente pra mim, eu acho um descaso, né. Poderia ali o profissional tá Ter tido esse cuidado. colocando outro, né, pedir pra família aquela cor, colocar. Eh, Teve uma vez que foi feito uma vendedora da Avon, a senhorinha, ela andava com maquiagem azul, tal, então a gente vai fazer conforme aquela família quer. E aí me pergunte: "E Josi, quando você morrer?" E quando você morrer? Eu quero igual no covid. Do jeito que eu tiver, me coloque lá, porque eu aviso pra todos, é um procedimento bem invasivo, como uma pessoa da área eu não posso falar: "Não faça", porque isso depende do meu pagamento, né, é o que eu faço. Mas por eu fazer em muitas pessoas e conviver,
ter tido essa oportunidade na minha vida, eu passo à frente isso, né. Eu particularmente vivo como tem que ser vivida. Tenho familiar na Alemanha, tenho familiar na França, tenho familiar no Japão, tenho familiar em todos os lugares. Eu procuro estar sempre conectado com aquelas pessoas, embora eu não vá na casa de ninguém, eu sou uma pessoa muito, né, antissocial até de ficar muito na minha casa, porém, eu procuro estar sempre presente, ainda que distante, sempre manter a preocupação. E eu acredito que as pessoas que me amam, que realmente se importam comigo, elas também fazem isso por mim. E ali o velório nada mais vamos lá nas antigas, aquele negócio de, ó, ver com a funerária se não dá pra sepultar, era às 8 da manhã. Vamos dar uma segurada aí às 5 da tarde, às 4, porque fulano tá vindo lá de São Paulo pra ver, lá do Ceará pra ver, entendeu? Eh, eu acho que quando você está conectado com as pessoas e demonstra a elas que: "Ó, eu sou como o sol, posso não aparecer todo dia, mas eu tô ali, pra aquecer seu coração, pra te ajudar em algo que você precisa", eu acho que quando você tem uma vida bem vivida, o funeral, ele é desnecessário, né. Como meu pai disse ali antes de morrer: "Tenha um bom meio de transporte, tenha um lugar para morar, um plano de saúde se possível, mas vá viajar, vai ver pessoas, vai ali acumulando boas lembranças", né. Porque ele era uma pessoa que ele não fazia isso, ele pensava no material, né. "Ah, acho que eu vou trocar o carro. Ah, eu vou comprar tal coisa, eu vou mexer na casa", entende? E ali ele protelava aquilo, ele ficava adiando de ir ver um familiar. E ali no leito, o que todos me dizem, todos, eh, eu tô carregando lembranças, lembranças. Então não importa se seu familiar, eh, diz: "Eu vou na tua casa", se você tem um ovo, se você tem um tomate, se aquele dia tá pouco, receba a pessoa no pouco, seja feliz, acumule lembranças, né. E outra coisa, tu tá andando, tu tá bem, tá com saúde, gratidão a Deus, ao universo por isso, aproveita então que tu acordou bem e vai pedir perdão, porque eu fiz até um vídeo esses dias no TikTok falando sobre isso, não sei se eu posso falar o nome aqui Pode, da plataforma, claro que pode. em que o meu trabalho basicamente tem dias é ser tradutora de pessoas que estão indo embora, porque tem pessoas que não conseguem mais falar. Por eu ter uma convivência, eu estar ali, né, com elas muito tempo, eu pego ali a movimentação dos lábios, os gestos, eu sei o que aquela pessoa está dizendo. Então, às vezes, eu tô com um paciente, eu falo assim, o nome de alguém, eu falo: "Nossa, não sei quem que é", né, eu vou contatar a família: "Ó, tá falando tal nome", ou passou a noite toda delirando falando tal nome. "Ai, a ex". "Ai, é o filho que não conversa". Eu digo: "Ó, pede pra vir aqui, né". E ali a pessoa chega pra conversar com aquele paciente, e eu falo: "Ó, tô saindo pra vocês ficarem melhor", e geralmente eles dizem assim: "Não, João, não sai, fica, porque eu não entendo o que ele tá falando". Então, tipo assim, é é triste, dá vontade ali de chorar às vezes, então aí morre aquilo de que nós não temos sentimento, mas nos mantemos firmes, só que aí ficamos ali: "Ó, ele pediu perdão por aquela vez que foi embora com não sei o quê", você entende, é o íntimo da pessoa ali. Mas por que nos últimos dias, né? Então eu acho que antes das pessoas criticarem um profissional da área funeral, eles têm que olhar um pouco a vida deles, porque eu acredito, pelo menos os que eu conheço, eles são as pessoas excelentes, bem família,
e bem cientes do hoje. Então todo mundo devia seguir os exemplos de muito agente funerário, de muito tanatopraxista, de viver o hoje, entendeu? Josi, eu queria agradecer você ter vindo aqui. Agradeço. Queria agradecer você ter dado todo esse testemunho, falar um pouco da sua experiência, da sua profissão. E é uma coisa que todo mundo tem que pensar, né? Todo mundo tem que ter essa noção de que o dia acaba Sim. e que a gente precisa se concentrar no hoje e não deixar para o fim, né? É. Como você mesmo disse. Talvez nem é o agora, né. A gente não sabe o que vai acontecer. Quando eu sair daqui, quando você sair, ou pode não ser nada conosco, mas pode ser alguém que a gente ame, né. Ou ficou ali protelando: "Vou hoje, vou amanhã", e nunca vai. O que eu trago pra todo mundo é isso: vai ser feliz, porque a tua última roupa, que é um detalhe muito importante, quando se falece alguém, que a família vai no guarda-roupa dessa pessoa, para escolher ali aquele look do último dia, ele vai olhar ali no cabide, na tua gaveta, na nossa gaveta, uma roupa zerada, novinha. E vai falar assim: "Olha, essa tá nova, vai com essa". Sabe por que essa roupa é nova? Porque você não gostava dela, tu colocou ela no corpo, muitas vezes na etiqueta tu deixou ela ali, tu não gosta daquela roupa. Porque as roupas que nós gostamos, a gente usa até surrado, tem gente que olha e vai: "De novo isso, né, de novo essa blusa, de novo essa calça". Então pra começo de conversa ali, já começa ali. A roupa que você vai ser sepultado é a roupa que você não gosta. Às vezes tu tem um melhor carro, e aí teu primo, um familiar mais assim que tu não gosta muito, sempre fala: "Ah, dá um jeito ali pra tentar andar com o teu carro", e tu tá apegado naquele bem material. No momento da tua morte, quem te ama vai estar chorando, esse familiar ele vai ter a oportunidade de dar umas voltas no teu carro enquanto teu corpo está sendo preparado. Que ele vai falar assim: "Ó, vocês não estão bem, deixa que eu dirijo", entende? E a humildade, porque do teu lado pode ter um cadáver ali, que uma caveirinha ali, o resto mortal de um médico, pode ter de um mendigo, pode ter de um negro, não sabemos certo como é o plano espiritual, mas a verdade é essa. E se nos depararmos depois com situações pelas quais fomos bem contra aqui, né? Então viva. Dizer. E se não gostar da roupa, doa, porque se ficar lá, você vai ser arriscado e morar com ela. Quem merece. Gente, obrigado por quem assistiu até o fim. E a gente volta mês que vem com mais um bate-papo aqui no canal.